Olá, meus queridos, sejam muito bem-vindos à nossa ministração semanal. Que oportunidade maravilhosa que Deus nos concede mais uma vez para que a gente possa estar de frente com a sua palavra e aprendendo dele, que é humilde e manso de coração para ensinar, ou seja, ele nunca desiste de ensinar as nossas vidas. De vez em quando acontece, né? A gente tenta ensinar alguma coisa para alguém, a gente tenta uma, duas, três vezes. Quando a gente percebe que aquela pessoa não está conseguindo entender, a gente acaba ficando frustrado e abandona muitas vezes. Mas o nosso Deus não, querido, Ele vai insistir até o final das nossas vidas em nos fazer aprender a viver com Ele, para que a nossa vida seja mais leve nele. Então, queridos, coloque o seu coração, disponha o seu coração em aprender com o Senhor. Ele continuamente vai te ensinar quantas vezes forem necessárias falar sobre a mesma coisa. Ele é verdadeiramente um grande mestre que tem toda a paciência do mundo para nos ensinar a viver a sua vontade e receber as suas bênçãos. E nós estamos dentro da nossa série falando um pouquinho sobre o profeta Oséias. Começamos na semana passada, querido, falando o quanto esse homem sofreu para trazer a mensagem de Deus ao seu povo. Foi um sofrimento pessoal pelo qual ele passou. Eu não consigo nem imaginar pelo que aquele homem passou, querido, mas ele estava ali representando Deus diante do seu povo, aquele povo que insistentemente virava as costas para Deus, corria atrás de Baal, corria atrás dos Baalins, lembra? Dos outros deuses que aquelas outras sociedades que estavam ao seu lado tinham também, e isso fez com que eles chegassem ao fundo do poço, sendo dominado pelos assírios. Contei um pouquinho sobre essa história na nossa ministração passada. Se você perdeu, entra ali no nosso canal do YouTube, Pastor Wagner Flauzino, e você vai ter acesso a essa e outras ministrações que vão construir o seu conhecimento diante de Deus e fazer com que você possa operar no mundo espiritual, querido, trazendo força, trazendo as bênçãos que o Senhor tem para a nossa vida. Quantas bênçãos estão reservadas para nós, mas pelo fato de nós não termos conhecimento. Oséias fala muito nisso, no capítulo 4, por exemplo, do seu livro. Por nós não termos conhecimento em como acessar essas bênçãos, nós passamos aqui, querido, momentos extremamente difíceis, e não é isso o que o Senhor tem para nós. Olha o que está escrito em Oséias, no capítulo 3, o versículo 2, 3 e 5. Ali está escrito assim: e comprei-a para mim por 15 peças de prata, e 1 homer e meio homer de cevada. E ele lhe disse: tu ficarás comigo muitos dias, não te prostituirá, nem serás de outro homem, assim também eu esperarei por ti. O verso 5: depois tornarão os filhos de Israel e buscarão ao Senhor seu Deus e a Davi seu rei, e temerão ao Senhor e a sua bondade no fim dos dias. Queridos, no capítulo de número 3, acontece uma reviravolta na vida de Oséias e a sua esposa, Gomer. Como nós falamos no começo, ele casou com essa mulher porque o Senhor mandou ele casar com essa mulher. Ele teve 3 filhos com ela. Falei um pouquinho sobre o nome de cada filho na ministração passada, que trazia justamente algo de ruim que estava acontecendo com o povo de Israel. E o seu casamento foi um símbolo de como aquele povo a quem o Senhor tanto amava, eles abandonaram o Senhor, trocando ele pelos deuses das nações que estavam ao seu lado. Lembra do Baal, dos Baalins? E o culto que se prestava a esses deuses, uma das formas de culto era prostituição cultual. E essa mulher, ela se envolveu com isso, ela se envolveu com essa prostituição cultual e acabou abandonando os seus filhos, abandonando o seu marido Oséias e indo por esse caminho. E aí, então o Senhor faz Oséias sentir na pele o que ele estava sentindo em relação ao abandono do seu povo. Por isso, queridos, ele vai começar agora no capítulo 3, dar uma reviravolta em toda essa situação que ele passava. Naquela situação, a coisa mais certa a fazer, a coisa que parecia mais humana a fazer é
que Oséias seguisse a sua vida e que realmente abandonasse completamente a sua mulher, né, a sua esposa, aquilo que ela havia escolhido. Isso parecia ser o certo. Então Deus deveria talvez fazer isso, mas não é isso que o Senhor faz. Nosso Deus, ele tem um coração aonde o seu amor está sempre transbordando sobre as nossas vidas. E o que Deus faz? Ele quer mostrar que ele voltaria para resgatar o seu filho, né, a sua esposa, Israel no caso, que havia abandonado ele enquanto nação, tinha feito coisas terríveis contra ele, e estavam fazendo também coisas terríveis contra si mesmo, de maneira que eles acabaram caindo no exílio da Síria. Queridos, então ele fala para justamente no começo do capítulo 3 para Oséias voltar ali aonde a sua esposa estava e resgatar ela. Por quê? Porque depois de ela ter prestado esses cultos através da prostituição ali para esses outros deuses, e essas pessoas que se envolviam nessa coisa assim tão terrível, terem feito coisas terríveis com ela, chegou o momento que ela não servia mais para eles, e o que eles fizeram? Abandonaram ela em um mercado de escravos, porque ela não podia nem se manter de nenhuma forma e ninguém mais queria fazer algo com ela, usá-la de alguma forma. Então ela é colocada dentro de um mercado de escravos, e ela está líquido, pagando pelos seus próprios erros. E então, naquela condição extremamente deplorável, o Senhor manda Oséias ir lá resgatar a sua esposa. Olha só o que o Senhor pediu para esse homem, veja se ele não sofreu tanto em sua vida, querido. Então ele vai. Eu fico imaginando os parentes de Oséias vendo ele tomar essa atitude, né? Ele era um homem de respeito, era um profeta de Deus, e ele tomando essa atitude com 3 filhos, e aí passando por tudo aquilo que ele passou, e agora ele indo ali resgatar a sua esposa, que não era fácil para as pessoas também que estavam ao seu lado, mas ele resolveu cumprir esse mandato de Deus, e ele foi ali nesse mercado de escravos, e ele pagou então cerca de 30 moedas para resgatar, que era o preço por um escravo, 30 moedas de prata, né? Abrindo aqui um parênteses, foi justamente o preço que Judas, com o qual Judas vendeu Jesus, né? Ele vendeu o nosso Jesus como um escravo por 30 moedas. E ele foi lá e juntando essas 15 moedas de prata, mais essa parte que ele deu da agricultura, né? De grãos lá que ele passou para as pessoas que vendiam, que comercializavam escravo, ele conseguiu então resgatar a sua esposa e levar ela novamente para o seu lar, queridos. E foi justamente a figura que Deus faria, né? Que Deus prometeu fazer com o seu povo, e também que é a figura maior que se cumpre plenamente em Cristo Jesus do que o Senhor fez com a nossa vida. O nosso Deus, ele escolheu nos resgatar, querido, através da vida do seu próprio Filho. Ali em 1 Pedro, capítulo 1 e o versículo 18, está escrito que nós fomos comprados, né, não com ouro nem com prata, com coisas corruptíveis, mas nós fomos comprados com o precioso sangue de Jesus. Foi esse o preço que ele pagou para nos tirar, querido. Sabe da onde, querido? Não foi para nos tirar do luxo, não foi para nos tirar de uma vida que estava tudo dando certo, não foi para nos tirar, querido, de uma vida que a médio e longo prazo nós construiríamos uma história segundo o seu propósito, e também nós colocaríamos as bases, deixaríamos o legado para as nossas futuras gerações. As pessoas têm muita dificuldade de pensar sobre a sua descendência, né? As pessoas querem todas as coisas para hoje, mas esquecem que nós estamos aqui também para preparar o caminho para as próximas gerações. E não foi nada disso que ele nos retirou, que ele nos resgatou. Não era de uma vida boa que ele nos resgatou. Ele não nos sequestrou de um local aonde estava tudo dando certo em nossas vidas, aonde nós éramos bem recebidos, aonde as pessoas, aonde todo mundo estava lutando por nós, estava torcendo por nós, estava nos ajudando. Não, que ele nos resgatou de dentro de um mercado de escravos. Nós não valíamos absolutamente mais nada para o inimigo de nossas almas, nós não valíamos mais nada para o local, para as pessoas, para aquele ambiente onde nós estávamos, e é de lá que ele nos resgatou. Ter essa visão dentro do nosso coração, que independente de como estava a nossa vida,
do lado de fora, né, independente de como estava a nossa vida superficial, parece que não aconteceu muita coisa a partir do momento que eu entreguei minha vida para Cristo Jesus, mas aconteceu sim, querido, espiritualmente e no nosso gene, por causa do pecado original dos nossos pais, Adão e Eva, nós estávamos dentro de um mercado de escravos, talvez não como aquela mulher, Gomer, né, a esposa de Oséias, mas nós estávamos dentro de uma escravidão, onde nós não conseguíamos ver a presença de Deus, ainda que nós falássemos no seu nome, ainda que a gente tenha essa criação dentro de uma cultura que é ocidentalizada pelo cristianismo, mas nós não tínhamos ele como o nosso Deus pessoal, nós estávamos ali abandonados, querido, nós estávamos ali passando necessidade, nós estávamos ali, queridos, completamente marginalizados do ponto de vista espiritual, do ponto de vista eterno. A nossa vida, por mais que parecesse ser próspera no sentido material, mas ela só tinha o tempo de vida útil dentro desse mundo material, físico e passageiro. A partir do momento que a nossa vida acabasse aqui, queridos, nós não encontraríamos Deus do outro lado, nós não encontraríamos a vida eterna, nós encontraríamos aquilo que, a única coisa que o ser humano, pelas suas próprias forças, pode merecer, que é o inferno, que é a condenação eterna. Mas o Senhor, Ele fez essa intervenção em nossas vidas, e ter isso em nossa mente, que nós somos resgatados do mundo, que nós somos resgatados de um mercado de escravo, onde nós éramos escravos, escravos de vícios, escravos, queridos, do mal, escravos de palavras terríveis, escravos de formas negativas de pensar e tantas coisas. Nós somos resgatados. Viver como alguém que foi resgatado, que imprime em nós justamente a pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, imprime em nós, querido, justamente o formato do cidadão do céu. É por isso que Paulo fala, para nós sermos os seus imitadores, como ele é de Cristo. Nós estamos crescendo à semelhança de Cristo Jesus. E como que nós fazemos isso? Quando nós vivemos com o nosso coração, sabendo de onde nós fomos tirados. Talvez, mais uma vez, você olha para onde você saiu antes de encontrar Jesus e não pareça que era algo tão ruim, mas a verdade é que era, querido, porque por mais que parecesse ter prosperidade, parecesse que as coisas estavam acontecendo naturalmente, a sua vida não teria continuidade, não teria sentido eterno, e o Senhor nos deu um sentido eterno. E como, querido, que nós vivemos agora, no capítulo de número 13, o verso de número 3, ele fala que nós devemos agora esperar pelo Senhor. Você lembra de Oséias falando para Gomer que você tem que esperar por mim e eu vou esperar por você? Então, queridos, nós vivemos agora esperando pelo nosso Deus. Nós não damos um passo sem que Ele aprove as nossas decisões. Nós vivemos em dependência dEle. Nós trazemos Ele para todas as situações em nossas vidas, porque como escravos nós não precisávamos trazer nada, nós vivíamos independente de qualquer coisa, ou pelo menos achávamos que estávamos vivendo independente, mas nós vivíamos independentes apenas de Deus, mas escravos do mundo, escravos da nossa carne, das nossas vontades terrestres, escravos do inimigo de nossas almas, e nós estávamos destruindo a nossa história e comprometendo as nossas gerações. Agora nós somos livres e nós vivemos agora para esperar pela manifestação do Senhor em nossas vidas. Claro, a manifestação derradeira, quando Ele vai vir buscar a sua igreja, nós poderemos ir com Ele, mas também a manifestação dEle com a sua decisão, com a sua clareza, com a sua voz, com o seu direcionamento em todas as nossas decisões. E aí, você, como alguém que foi liberto por Deus, que está livre diante dEle, tem facilidade em esperar pelo Senhor, esperar que Ele fale com você, esperar que Ele te ajude nas decisões que você precisa tomar, esperar, queridos, que Ele fale qual caminho você deve seguir, que a clareza dEle, que a paz dEle habite no seu coração, sabendo que é isso que Ele tem para a sua vida, naquele momento e daquela forma. Esperar pelo Senhor é uma forma de nós vivermos como quem foi resgatado
resgatado por Ele, meus queridos. Também nós precisamos, querido, como diz o versículo número 5, temer ao Senhor. Temer ao Senhor, querido, é respeitá-lo em todas as coisas em nossas vidas. É a gente fazer as coisas como quem, está escrito lá em 1 Coríntios, né? Como quem faz para o Senhor, quer comais, quer bebais, fazei tudo para a glória de Deus. Então nós fazemos tudo para o Senhor, querido. E será que nós temos esse temor dentro do nosso coração? E em terceiro lugar, também no versículo 5, viver a bondade de Deus. Será que nós encontramos a bondade de Deus em tudo aquilo que nós estamos vivendo, por tudo aquilo que nós estamos passando? Só quem foi resgatado, que mesmo dentro das adversidades da vida, consegue dizer com sinceridade de coração: Deus é bom o tempo todo, e em todo o tempo Deus permanece bom. Então, se você espera por Deus em todas as suas decisões, se você teme deixá-lo de fora de qualquer coisa que aconteça em sua vida, se você está sempre trazendo, se você está sempre voltando a Ele, e se você consegue visualizar através, querido, do Espírito Santo, da perspectiva que vem de Jesus para as nossas vidas, que Deus é bom, mesmo diante das dificuldades que essa vida nos apresenta, então você está vivendo a vida como alguém que foi resgatado. Você sabe, assim como eu sei, de onde o Senhor nos tirou e onde Ele nos colocou, comprados pelo sangue precioso do seu Filho Jesus Cristo. Viva como alguém que foi resgatado, querido. A partir daquele momento, Gomer, a esposa de Oséias, nunca mais voltou para as suas prostituições, nunca mais voltou para aquela vida de desonra. Ela vivia a sua vida esperando por Oséias, ela vivia com temor de que ele não participasse de alguma coisa na sua vida. Ela vivia debaixo da bondade do homem que a resgatou. E nós precisamos viver debaixo da bondade do Deus que nos resgatou das trevas e nos levou para o reino do Filho do seu amor. Continue vivendo assim. Procure trabalhar isso no seu coração e viva como alguém que foi resgatado por Deus. Deus abençoe a sua vida e abençoe a sua família.